Pessoal do segundo ano, a gente vai continuar a nossa matéria aqui e na nossa apostila o próximo assunto é hidrostática. Só que para estudar hidrostática, a gente passa primeiro por entender o que significa densidade e massa específica. Vocês vão encontrar essa matéria aí na página 24 e 25. Isso, 24 e 25 da apostila de vocês. Hidrostática é quando um fluido ele fica em equilíbrio. A gente estava estudando sobre quando, na matéria passada, né, até semana passada, estava estudando sobre quando um corpo rígido, uma barra, fica em equilíbrio. Agora a gente vai passar para o equilíbrio de fluidos. Fluidos são líquidos e gases, né? Então, estudar um pouquinho sobre o equilíbrio desses aí. Primeiro, então, a gente vai estudar sobre densidade e massa específica. Densidade e massa específica, o que significa isso? Para entender um pouco sobre hidrostática, a gente tem que saber primeiro o que é densidade e massa específica. Na página 25 da apostila de vocês, a gente vai encontrar uma tabela explicando aí o que é densidade, o que é massa específica, o que é peso específico, o que é densidade relativa, massa específica e densidade relativa. Desses quatro aí, o que a gente vai estudar mais mesmo, a gente vai entender melhor esses dois, densidade e massa específica. Peso específico e massa relativa a gente vai ver um pouco também, só que não vai ser tanto assim não. Mas vamos lá. Vamos entender primeiro o que é densidade de um corpo. A densidade de um corpo, eu anotei aqui, para quem quiser dar uma olhadinha depois, ou anotar, a densidade é a quantidade de massa presente em cada unidade de volume de um corpo. A densidade é a quantidade de massa presente por unidade de volume de um corpo. A equação que é usada para calcular a densidade é essa, ó, massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume. A massa ela vai ser dada em gramas e o volume vai ser dado em centímetros cúbicos. E a densidade em grama por centímetro cúbico. Certo? Anota aí o que está nesse papelzinho aí. A massa de um corpo, então, ela é dada em gramas, quantas gramas que tem esse corpo, e o seu volume são centímetros cúbicos, né? O volume tem várias formas de medir, assim como massa também. Volume pode ser medido em litros, pode ser medido em metros cúbicos, em decímetros cúbicos e em centímetros cúbicos. Nesse assunto a gente vai medir os volumes em centímetros cúbicos. Aí eu vou mostrar para vocês como que faz algumas transformações disso aí já já. Mas então densidade é isso. Quanto de matéria está presente em uma quantidadezinha pequena de massa de um objeto. Olha aqui, eu tenho aqui um objetozinho. Esse cubinho que eu tenho aqui, ele tem arestas de 1 centímetro. 1 centímetro, aproximadamente. 1 centímetro, 1 centímetro. 1 centímetro e 1 centímetro aqui. A densidade de um corpo é quanto de massa que está presente em 1 centímetro cúbico. Tá vendo? É um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro cúbico, esse cubinho aqui. 1 centímetro cúbico. Quanto de massa está presente nesse 1 centímetro cúbico? A gente sabe que, por exemplo, algodão, a quantidade de massa presente nesse 1 centímetro cúbico vai ser bem pequena, porque a densidade do algodão é pequena. Aí como que faz para calcular a densidade do algodão? Divide a massa dele pelo volume que ele ocupa. Aí você vai ter quanto de volume que um pedacinho desse de algodão ocupa. Qual que é a massa que esse pedacinho de algodão possui, desculpa. Agora se eu pegar um objeto mais pesado, sei lá, ferro. Se eu pegar o ferro e vou calcular a densidade do ferro, eu vou ver que ele vai dar um pouco maior do que o do algodão, na verdade muito maior. Porque a densidade do algodão do ferro é maior do que o algodão. Logo, em um pedacinho desse aqui do ferro, a massa vai ser maior. Então densidade é isso, é quanto de massa está presente em um pedacinho de volume de um certo objeto. Beleza.
Agora, quando eu falo de massa específica, é muito parecido com densidade. Quando eu falo de massa específica, eu vou usar uma substância, né? Eu dei o exemplo do ferro, dei o exemplo da densidade do ferro, mas na verdade, quando eu falo de uma substância, como é o ferro, eu deveria estar falando de massa específica. Apesar de poder usar o termo densidade para uma substância, o mais correto para uma substância é massa específica, certo? Mas o jeito de resolver, de encontrar, é o mesmo. Por isso que eu dei o mesmo exemplo, calculei a densidade do ferro, mas como o ferro é uma substância, o mais correto seria falar massa específica. Mas a equação para medir a massa específica é a mesma, massa dividido pelo volume. E a letrinha que representa a massa específica é essa letrinha aqui, é um ρ. Parece um P meio torto, mas é um ρ. Significa massa específica. A massa específica é calculado massa dividido pelo volume. Do mesmo jeito que a densidade. Massa dividido pelo volume. Então, as substâncias, elas possuem massa específica. O ferro tem uma massa específica. O alumínio tem uma massa específica. A madeira de cortiça tem uma massa específica. Cada substância tem uma massa específica. Aí você vai ver aqui, ó, nessa tabelinha aqui na página 25, na tabela de baixo, a água. A massa específica da água é 1. O alumínio, a massa específica do alumínio é 2,7. Do cobre é 8,9. E aí vai. O que significa isso? Significa que na água, vou olhar na tabela aí, na água, a sua densidade, a sua massa específica, desculpa, como é uma substância, a sua massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que cada centímetro cúbico, um pedacinho desse aqui de água, tem uma massa de 1 grama. Do ferro, vou usar o exemplo do ferro de novo. A massa específica do ferro é 7,6 gramas por centímetro cúbico, igualzinho está aí na tabela, 7,6 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que cada pedacinho desse aqui do ferro tem 7,6 gramas. Da água tem 1 grama, um pedacinho desse de água tem a massa de 1 grama, um pedacinho desse de ferro tem a massa de 7,6 gramas. Então é 7,6 gramas por centímetro cúbico. Da água, 1 grama por centímetro cúbico. O que isso faz? Olha só. Aqui eu tenho um copo com água. A densidade da água é 1. Aqui eu tenho uma esferinha de ferro. A densidade do ferro é 7,6. A massa específica, né? Desculpa. Que a gente usa tanto o termo densidade, tão pouco massa específica, que acaba confundindo às vezes. Mas a gente precisa lembrar, eu preciso lembrar também que quando eu falo de uma substância, eu estou falando de massa específica. Quando eu falo de um corpo, eu estou falando de densidade. Apesar da equação ser a mesma, eu só mudo o nome. Se eu estou falando de corpo, eu estou falando de substância. A massa específica do ferro é 7,6, da água é 1. Como a massa específica do ferro é maior do que da água, o ferro ele afunda na água. E afundou bem rápido, né? Quase quebra o fundo do meu copo aqui. Beleza. Já a massa específica do plástico, que essa tampinha de caneta aqui ela é feita de plástico, eu não sei quanto que é na verdade, mas eu sei que é menor do que 1. Por isso que se eu soltar essa tampinha na água, ela vai boiar. Então a tampinha tem uma massa específica. Esse plástico aí tem uma massa específica menor do que da água. E a bolinha tem uma massa específica maior do que da água. Quem tem a massa específica maior afunda. Quem tem massa específica menor flutua. Beleza. Nessa tabela na página 25, na de cima, ainda fala sobre peso específico. O peso específico seria a quantidade de peso que possui cada volumezinho. Lembrando a diferença de peso e massa, peso é a massa multiplicada pela gravidade. Então seria isso, quanto de peso que está em uma certa quantidade de volume.
calculou desse jeito aí, divide, né, o peso pelo volume ocupado por esse peso. Já a massa específica, a densidade relativa, vai ser a massa específica de um corpo dividida pela massa específica de outro corpo. E a densidade relativa, a densidade de um corpo dividida pela densidade de outro corpo. Quer dizer o seguinte, quanto que a densidade de um corpo é maior do que a do outro? Né? Você divide, vamos supor que, presta atenção nisso que eu vou falar. Vamos supor que um certo material tem a densidade 16. Outro material tem a densidade 8. A densidade relativa, eu vou pegar o de um, que é o 16, dividir pelo do outro, que é 8, vai dar 2, não é? 16 dividido por 8, 2. Quer dizer que o primeiro tem uma densidade 2 vezes maior do que o segundo. 16 é 2 vezes maior do que 8. A densidade relativa é isso. Quanto que a densidade de um objeto é maior ou menor do que a densidade de outro objeto, de outro corpo. E a massa específica é a mesma coisa. Quanto que a massa específica relativa, quanto que a massa específica de um objeto é maior ou menor do que a massa específica de outro. Beleza. Aí eu falei com vocês que eu ia dizer um pouquinho sobre as unidades, né, de volume. É um probleminha que a gente precisa pensar. Porque o volume, ele pode ser medido em litro, ele pode ser medido em decímetro cúbico, pode ser medido em centímetro cúbico, pode ser medido em metro cúbico. Aí eu montei aqui mais ou menos como que faz essa transformação. Ó. 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. Então se eu tenho, pensa num cubo de 10 centímetros. Um cubo de 10 centímetros, mais ou menos desse tamanho aqui. Um cubo. Um cubo de 10 centímetros. Aqui dentro ele tem uma quantidade de volume de 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Certo? 1 litro equivale também a 1 decímetro cúbico. Isso é óbvio, né? Beleza. Agora, se eu quiser transformar isso aí para centímetros cúbicos, em 1 litro existe 1000 centímetros cúbicos. Em 1 litro de água, certo? Ou uma quantidadezinha de 1 decímetro cúbico, caberia 1000 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. 1000. Em 1 litro cabe 1000 centímetros cúbicos. Em 1 litro caberia 1000 desse negocinho aqui. Né? Parece demais, mas é isso mesmo. Já foi feito. Eu não fiz, mas eu já vi em vídeo fazendo essa transformação, essa experiência, né? Quantos centímetros cúbicos cabe dentro de 1 litro? Cabe 1000. E a matemática mostra também que cabe 1000. Agora, metro cúbico. 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Se você pegar uma caixa de água de 1 metro, pensa, 1 metro, grandão assim, uma caixa de água de 1 metro, ali dentro dessa caixa cabe 1000 litros. Certo? Então essa é a transformação. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Certo? Aí a transformação está aqui, ó, de litro para centímetro cúbico eu multiplico por 1000. De centímetro cúbico para litro eu divido por 1000. De litro para metro cúbico eu multiplico por 1000. De metro cúbico para litro divido... Não, desculpa, o contrário. De litro para metro cúbico divido por 1000. De metro cúbico para litro multiplico por 1000. Ó, de litro para metro cúbico, divido por 1000. De metro cúbico para litro, multiplico por 1000. Aqui está só o que significa cada letrinha. L é litro, dm ao cubo é decímetro cúbico, cm ao cubo é centímetro cúbico, m ao cubo é metro cúbico. Beleza. Vamos fazer algumas transformações, né, para ficar bem entendido isso aí. Aí tem um outro jeito de fazer sem ser multiplicando ou dividindo, usando esse quadrinho mágico aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá da matemática, mas você tem um quadrinho que tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembra disso?
Nesse caso aqui, eu vou usar metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Eu preciso dividir cada repartição dessa em 3 pedacinhos, tá vendo? O metro cúbico, eu pego o espacinho do metro, divido em 3. Decímetro cúbico, pego o espacinho do decímetro, divido em 3. Centímetro cúbico, pego o espacinho do centímetro, divido em 3. Milímetro cúbico eu coloquei aqui também, mas esse aqui a gente não vai usar não. Só vai usar metro, decímetro e centímetro cúbico. Vamos lá. Na página 26 aí da apostila de vocês, tem uma questão que eu gostaria de resolver junto com vocês. A questão 1. Na questão 1 está falando assim, ó, da página 26. Efetue as transformações das unidades abaixo solicitadas, colocando as respostas em notação científica. Lembre-se de que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 decímetro cúbico. Vamos lá. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos e igual a 1 metro cúbico, né? Vamos lá, letra A. 4 centímetros cúbicos equivale a quantos metros cúbicos? 4 centímetros cúbicos equivale a quantos metros cúbicos? O que eu fiz? Em vez de usar multiplicação e divisão, eu usei o quadrinho, que eu acho que fica mais fácil. Mas se vocês quiserem, eu posso mostrar como que faz usando a multiplicação e a divisão. Olha só. No quadrinho, eu venho aqui, ó. Ele está falando de 4 centímetros cúbicos, não é? Então eu coloquei o 4 aqui na última casinha dos centímetros cúbicos. Dá para ver daí, não dá? Eu coloquei aqui 4 centímetros cúbicos. Ele quer que eu transforme isso para metros cúbicos, então eu andei com zeros, eu acrescentei zeros até chegar aqui na última casinha do metro cúbico, tá vendo? Ó? Aí eu coloquei o zero aqui. Aí eu ponho uma vírgula e ficou 0,0000004. Essa é a resposta. 4 centímetros cúbicos equivalem a 0,00004 metros cúbicos. Só que ele pediu aí na questão para colocar a resposta em notação científica. Em notação científica você vai olhar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Deixa o primeiro número aqui com um valor entre 1 e 10, né? Maior que 1, menor que 10. No caso aí, 4. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. 4 centímetros cúbicos equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. O próximo. O próximo não, a letra E. A letra E está perguntando. Eu dei uma pulada aí que depois vocês vão fazendo todas. A letra E perguntou. Letra E da questão 1 ainda. 5 litros equivale a quantos metros cúbicos? Aí eu vou fazer agora 5 litros. Litro é a mesma coisa, é a mesma quantidade de decímetro cúbico. Então, litro é a mesma coisa, mesma quantidade de decímetro cúbico. Aí eu coloquei o 5 aqui, ó, na última casa do decímetro cúbico. Já que são 5 litros, eu coloco o litro no decímetro cúbico, que é a mesma quantidade. 5 decímetros cúbicos. Transformar para metro cúbico. Acrescentei zeros até chegar na última casinha do metro cúbico. Coloquei a vírgula, ficou 0,005 metros cúbicos. Então tá aqui, ó. 5 litros equivale a 0,005 metros cúbicos. Em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Beleza. A letra H, 150 centímetros cúbicos, equivale a quantos litros? Vamos de novo. 150 centímetros cúbicos. Eu peguei aqui a minha tabelinha. Nos centímetros cúbicos eu coloquei o 150, tá vendo? O 150 ele tem que terminar na última casinha do centímetro cúbico, que está aqui, 150. Transformar para litro. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então eu vim, acrescentei zeros até chegar na última casa do decímetro cúbico. Ficou 0,150. Pronto. 150 centímetros cúbicos equivale a 0,150 litros. Em notação científica, 1,50 vezes 10 elevado a menos 1 litro. É assim que faz essa transformação.
Aí vocês vão tentando aí. Essa questão tá na atividade que eu vou passar para vocês, né? Que eu passei para vocês aí no Classroom. E tem mais uma só que eu vou responder com vocês aqui. Tá na página 26 também, só que a questão 3. Aí ela é bem simples, né? Falou o seguinte. Cadê? Tem uma tabelinha aí, tá mostrando as massas de alguns objetos. Tem o objeto 1, 2, 3 e 4. Tem as massas desses objetos em gramas. Tem os volumes desses objetos em centímetros cúbicos. Aí você vai ter que calcular para completar a tabela, calcular qual que é a sua densidade de cada um desses objetos e responder se esse objeto afunda ou se ele flutua na água. Aí vamos lá, só do primeiro, eu vou fazer do primeiro aqui, dos outros vocês dão conta de fazer. A massa do primeiro é 200 gramas e o volume é 50 centímetros cúbicos. Está aqui, ó. O objeto 1, a massa é 200 gramas, o volume é 50 centímetros cúbicos. Vamos calcular a densidade, que no meu aqui já tem a resposta, e vamos ver se afunda ou flutua. No meu aqui já está dizendo, né? Aqui eu já tenho a resposta, mas eu vou mostrar para vocês como que calcula aí. Densidade é a massa sobre o volume. A massa é 200 e o volume 50. Então a densidade deu 4 gramas por centímetro cúbico. 4 gramas por centímetro cúbico. É maior ou menor do que da água? É maior do que da água, porque da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então se é 4, ele vai afundar. Então a densidade calculou é 4 gramas por centímetro cúbico e ele afunda na água. Certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vão me perguntando aí de novo, reforço isso. Nas próximas aulas, na semana que vem, eu vou fazer lives, porque como vai ter algumas atividades para vocês resolverem aí, eu vou dar uma semana de prazo para entrega, só na sexta-feira que vem vocês vão me entregar essas atividades aí prontas. E como eu tenho aula na quarta e na sexta com vocês, na aula da quarta e da sexta vai ser justamente para a gente tirar dúvidas sobre essas questões que vocês já estarão fazendo. Tá certo? Beleza, é isso aí mesmo. Valeu, viu? Falou e bons estudos e fique em casa.